Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos no nosso 11º capítulo do livro Entre a Terra e o Céu. Esse capítulo é o 11º, se chama Novos Apontamentos. Então é interessante que nesse capítulo está lá reunido o Clarencio, o Hilário, o André Luiz, a irmã Blandina e a irmã Mariana. Então Hilário, que é muito perguntador, ele sempre está fazendo aquelas perguntas no meio das situações, ele então pergunta para a irmã Blandina se ela era a dirigente do local, do Lar da Bênção, se era ela a responsável. E ela fala não, ela é uma voluntária, uma servidora, que lá a capacidade para aquele local era de mais de 2.000 crianças, mas que ela era responsável por 12 crianças. Então eles veem Blandina e Mariana e se acham interessante, porque a Mariana é bem mais velha. E aí nesse capítulo nós descobrimos que a Mariana era a avó da Blandina e as duas trabalhavam juntas. E aí é interessante que daí nesse diálogo a avó de Blandina, Mariana, ela fala que ela está ali e ela acompanha alguns companheiros da igreja onde ela frequentava na última encarnação, porque ela tinha muito afeto, muitas pessoas que ela gostava, então ela também ia para essas igrejas auxiliar. E é interessante porque nesse capítulo, então, o Hilário, claro, sempre perguntando, eles ficam surpresos. Por quê? Se estamos falando da vida espiritual, que a morte não existe, então alguns princípios trazidos pela Igreja Católica não guardam semelhança com o Espiritismo, com o que eles estão vendo, eles estão participando da vida espiritual, eles estão vivenciando a vida espiritual num lugar que é uma colônia espiritual. Então, evidentemente que aquele local leva a crer que a Igreja Católica tem alguns conceitos que são equivocados. Então é interessante que a irmã Blandina, juntamente com a Mariana, ela então esclarece muitas coisas muito interessantes. Que primeiro, que não importa o local, esclareceu Mariana, o culto da oração é o meio mais seguro para a nossa influência. A mente que nos coloca em prece, esclarece, estabelece um fio de intercâmbio natural. Então, mais uma vez, é interessante que nesse livro a gente recebe várias lições sobre a importância da oração, a importância do pensamento elevado, a importância de despertar a consciência de que o pensamento é conexão com Deus, que não precisa de maiores artefatos santos, mas o coração puro, o coração que guarda o trabalho no bem, o trabalho da caridade. Quando ele eleva o seu pensamento, ele é atendido. É interessante que então eles entram numa discussão justamente por conta desse momento em que a Mariana esclarece, né, o seu vínculo com pessoas, com afetos da Igreja Católica. E ela diz que não importa, que o pensamento, que a oração, muitas vezes tem algumas igrejas que são feitos preces pagas para aqueles que desencarnam, que isso não tem qualquer valor, o valor é o pensamento, é o sentimento elevado. Não é necessário pagar por esse sentimento, porque tudo isso são conquistas morais do espírito. Então as lições são fantásticas contra aquelas questões como o que a gente vê em qualquer igreja. Muitas vezes se dá mais valor para as coisas, para o dinheiro, para o cargo, para a ambição, para a vaidade, para o orgulho, mas nenhum desses conceitos, desses vícios, podem atrair a espiritualidade amiga. Não tem essa capacidade. Mas o que atrai os benfeitores, o que atrai
a prece, o que atrai o auxílio, em primeiro lugar, é o merecimento de quem está pedindo. Em segundo lugar, se ele tiver um coração bom, se ele tiver ações do bem, sejam elas das mais amplas possíveis, e se ele conseguir se elevar, tirar os pés da terra e pensar na espiritualidade amiga, ele vai ser atendido. Então é interessante que nesse capítulo, inclusive, o Hilário pergunta para Mariana sobre essas questões e ela justamente ela esclarece. E ele pergunta, mas e aqueles templos que são construídos em nome de uma pessoa por conta do seu trabalho? E aí o Clarencio, ele também explica que, claro, que quando é construído um monumento ou uma casa de oração em nome de alguém, é porque ele deixou um legado, ele tem um trabalho, então o seu trabalho se transformou naquele nome. Mas aí o Hilário pergunta mais, mas e se essa pessoa, o nome encontra-se nas placas dos locais das igrejas, estiver lá, mas ele não estiver em condições de atender as pessoas, porque talvez na realidade ele foi colocado lá por um mérito, não realmente o mérito real, o mérito do amor, o mérito das boas ações, simplesmente por algo até pago, por doar um patrimônio. Então, é onde o Clarencio esclarece que sempre que houver uma oração, sempre que houver o merecimento, essa oração, se aquela pessoa a quem se atribui um cargo ou a devoção de um templo não tiver em condições, automaticamente essa prece, essa oração será direcionada para outros benfeitores espirituais. Qual que é a lição? Que nós, sempre que oramos, que pedimos, nunca ficamos sem ser atendidos. Logicamente que os méritos variam, os merecimentos também, porque talvez oramos, mas não com o coração puro, muitas vezes o coração pesado, o coração envolvido na mágoa, no rancor, naqueles desejos de vingança. Então, aí a gente sabe que tem sim a sintonia, mas nós precisamos limpar o nosso coração, porque como disse Jesus, não é o que entra pela boca, mas o que sai. Então, se nós tivermos um coração puro, um trabalho no bem, nós faremos a oração e essa oração será atendida na medida do possível e na medida do nosso merecimento. Então, é bem interessante esse capítulo, quando fala sobre isso, sobre essas questões. E ele termina, né, um capítulo muito, muito interessante, que é o seguinte, porque às vezes a gente não é esta ou aquela religião que é melhor. Todas as religiões são boas, desde que guardem as questões morais, as questões da amorosidade, as questões da caridade. E o trabalho no bem não é só atribuído aos espíritas, mas em qualquer religião. O que importa é o coração. Nem sempre o trabalho é dedicado com o coração. E aí, então, olha só a mensagem final. As igrejas nascidas do cristianismo caminham para a grande renovação. Porque nesse momento o Hilário pergunta, que ele é muito fica sempre tirando essas dúvidas e faz aquelas perguntas mais interessantes, se a igreja, se o catolicismo iria continuar, porque algumas ideias estavam já ultrapassadas, como não acreditar na reencarnação, como segregar algumas questões. Então, ele fala que o progresso assim exige as ideias de céu e inferno, e os excessos de natureza política na hierarquia eclesiástica estabeleceram grandes perturbações para a alma popular. Então, é interessante, aí a conversação gira em torno disso, mas mais uma vez recebemos lições maravilhosas sobre a importância da prece, da oração, dos pensamentos, da conexão e de que nós estamos sempre sendo auxiliados. E você já assinou o nosso canal? Está conseguindo ler a obra? Leia, porque essa obra é fantástica, esclarecedora. Vamos juntos!